Bom dia. Nessa manhã nós queremos tirar um tempo especial para honrar aquele que sempre é digno, para exaltar o nome daquele que é acima de todos, para dizer que a nossa confiança não está em nenhum outro, exceto no nome de Jesus. Você concorda com isso? Nessa manhã queremos declarar que a nossa confiança, a nossa esperança não está em quem vai ganhar as eleições, mas está sim em termos a certeza de que Deus jamais mudará. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Deus é digno de ser exaltado com toda a nossa força, com toda a nossa alegria, com todo o nosso coração. Te convido nessa manhã a se colocar em pé. Pega na mão de quem está aí perto de você. Vamos orar ao Senhor. Nessa manhã, Pai, nós queremos declarar que confiamos em Ti. Queremos entregar as nossas vidas, o nosso coração, os nossos sonhos, os nossos anseios, entregá-los todos a Ti, porque é em Ti que confiamos, e é diante do Seu nome que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nessa manhã nós queremos aproveitar para declarar isso com toda a nossa alegria, com toda a nossa força. Jesus Cristo é o Senhor. Você pode declarar isso bem forte nessa manhã? Jesus Cristo é o Senhor. Mais alto aí, gente. Jesus Cristo é o Senhor. Uma salva de palmas a esse Jesus, o nosso Rei. Esse Jesus que deu sua vida por nós. A Ele nós declaramos bênção e honra nessa manhã. Todas as nações, toda a criação se prostra
cante ao eterno Deus. Ninguém se compara ao teu valor. Vem, cante ao eterno Deus. Teu reino na terra governará. Vem, cante ao eterno Deus. Ninguém se compara ao teu valor. Vem, cante ao eterno Deus. Vem, cante ao eterno Deus. Vem, cante ao eterno Deus. É tão impressionante esse reino de Deus, que Ele se faz presente aqui entre nós. Mas a Bíblia também diz que 24 horas por dia, diante do trono de Deus, tem anjos cantando, declarando que Ele é santo. Hoje mesmo, essa manhã, ao redor do mundo todo, tem pessoas dizendo: Deus é santo, Deus é grande, Deus reina. E nessa manhã, convido vocês a declararem o seu amor por este Deus maravilhoso. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Maravilhoso conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza deste Deus, pois Ele sempre fiel te dá a vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel, te dá a vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Maravilhoso conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá a vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel, te dá a vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando
Como é bom fazer parte deste povo. Este povo espalhado pelo mundo todo que declara que Deus é grande. Como não louvar a um Deus que fez tudo por nós? Como não entregar a sua vida a este Deus? Nessa manhã nós temos esse privilégio. Declare o seu amor a Ele. descansar, a confiar, porque Ele sempre foi, Ele é e sempre será o seu Pai, o seu Criador. Daquele que nunca me deixou,
foi um homem que teve fé, esperou em Deus. Lá no capítulo 28, ele pergunta: de onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondido está dos olhos de toda criatura viva e até das aves do céu. A destruição e a morte dizem aos nossos ouvidos: só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. No temor do Senhor a sabedoria. Quanto do nosso tempo, do nosso esforço, das nossas expectativas nós temos gasto em conhecer o nosso Deus, em entender quem Ele é, em ouvir a sua voz, pois é nele que está a sabedoria, somente nele. Aquele que fez o caminho da tempestade, a força do vento, as medidas das águas. A sabedoria vale muito mais do que todas as pedras preciosas, do que todo o ouro desse mundo. Nele deve estar a nossa confiança. Nele está a sabedoria. Essa próxima canção é uma declaração de dependência, de anseio, de desejo de conhecer mais este Deus, de entender quem Ele é, como Ele age e como Ele quer nos usar. Faça dessa canção a sua oração, a sua entrega nesta manhã. Você tem amado Ele mais do que a você mesmo? Você tem buscado de todo o coração? Se isso não tem sido verdade nessa manhã na sua vida, arrependa-se, pois Ele tem que ser tudo em todos. Ele tem que ser nosso primeiro pensamento da manhã. Ele tem que ser a motivação de tudo que nós fazemos. Busque o Senhor. Coração
ensina-nos a confiar. Ensina-nos a colocar-te em primeiro lugar nas nossas vidas, a buscar-te com toda a intensidade, a pararmos de desperdiçar energia em tantas coisas que às vezes só nos afastam de Ti, e a buscarmos a sabedoria que está em Ti, em conhecer-te, em temer-te, em entregar tudo a Ti. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso amado, o nosso Paizinho com braços tão cheios de amor. A Ti nos entregamos nessa manhã. A Ti nos entregamos nessa manhã. Amém. Amém. Podem se sentar. Como é bom estar na presença desse Deus maravilhoso, com o coração leve. Obrigado por nos conduzirem dessa forma e nos fazer lembrar que nós necessitamos tanto do Senhor e que Ele tem que ser o amor dos amores, o maior deles. Eu quero convidar os membros do conselho que estejam aqui comigo, por gentileza. E os irmãos estão em pé, tem várias cadeiras aqui, ó. Você pode se assentar, se acomodar. Nós vamos mais uma vez participar da mesa do Senhor. Queria... Nós estamos diante da mesa do Senhor em um momento único, ímpar, rico. Não há aqui uma rotina religiosa. Não há. Não há aqui um ritual dominical sendo repetido de forma mecânica. Não é possível quando se trata do que nós estamos trazendo à memória e proclamando nessa manhã. Porque quando Jesus institui esse momento para a sua igreja, Ele diz que a gente, neste ato, nós lembraríamos e neste ato nós proclamaríamos. Lembramos e proclamamos o quê? A justiça de Deus. A justiça de Deus. O reino de Deus é inaugurado. E esse reino não está limitado a limites geográficos, a espaço físico, porque o reino de Deus tem sido estabelecido no coração dos filhos dele. E a palavra de Deus diz que o reino de Deus é justiça, uma justiça que produz paz, e havendo paz, haverá alegria no Espírito. Essa mesa vem nos lembrar, nesta manhã, neste dia de eleições no nosso país, que a justiça não será impetrada ou realizada através de mãos humanas. Somente o Deus justo e perfeito é capaz de impetrar justiça na vida, na sociedade, numa nação, no mundo. Só Ele é capaz. E o preço para que isso se tornasse realidade foi altíssimo. Foi altíssimo. Não se conquista a justiça sem sofrimento, sem dor. Não se promove paz sem dor, sem lágrimas. E não se alegra, não se sorri sem que preço seja pago por isso. A justiça humana
segundo a palavra de Deus através do profeta Isaías, é como trapo de imundícia. Ela é injusta. A justiça divina é perfeita. Aí a justiça divina te enxergou e te viu pecador, pecadora, miserável, desgraçado, perdido, sem possibilidade de vida, passos largos para a morte e morte eterna. A justiça de Deus te enxergou. Mas a justiça de Deus te amou, e por te amar, ela elabora algo justo aos olhos de Deus, para que Deus pudesse te ter, e para que você não continuasse a passos largos em relação à morte eterna. Deus, sabendo que você e eu não teríamos condições de nos auto-justificar, Ele provê o seu Filho, e Jesus encarna, experimenta a rejeição da família, traumas familiares que talvez você tenha passado por vários deles. Ele experimenta isso. Ele é rejeitado pelo povo dele, pela vida dele. Ele é colocado em dúvida como se fosse um mentiroso, um charlatão. Ele passa por tantas coisas. E nesse processo de dores, ele entende o que é ser você. Ele entende o que é ser rege. Ele sabe o que é ser, porque ele sabe na pele o que é ser. Esse é ele. E ele chega ao ponto máximo, ao clímax disso tudo, porque no clímax só a morte poderia resolver, ou a minha ou a dele, ou a tua ou a dele. Ele escolheu a dele, para que tua, minha, fosse a vida. Isso é justiça. A justiça dá a própria vida. Isso é justiça. E para lembrar, ele pega e usa dois elementos da mesa, comum na mesa, numa refeição, na mesa judaica. Ele usa o pão e o vinho. O pão como sendo o alimento básico, único. É quase que comum em todas as culturas que esse é um alimento básico na mesa de todos. Tanto que até os outros alimentos chamamos, na minha mesa tem pão, mesmo de forma genérica. Mas ele mesmo já havia dito, quando ele operou o milagre da multiplicação dos pães e alimentou tantos, ele disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, a única forma, a justiça diz que a única forma de um ser humano pecador, destinado à morte, ser alimentado de vida, e sua vida passar a ter sentido, é se alimentando do pão vivo, Jesus. E aí ele pega o pão e parte. E aí ele disse: esse é meu corpo partido por vocês. Tome, comam. Façam isso em memória de mim até que eu venha. Porque todas as vezes que vocês fazem assim, vocês anunciam a minha morte, mas celebram a minha vida. Isso é justiça. De modo semelhante, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança que eu faço com vocês. O cálice amargo da morte eu bebo, mas eu lhes confio o cálice doce da vida. Quando você degustar o teu cálice, e vai ser bem doce esse suco que está aqui simbolizando o vinho, você pense nisso. O amargo ele tomou quando ele fez justiça. Ele te justifica, permitindo que você tome o cálice doce da vida, o cálice da justiça, o cálice que mudou o seu status de inimigo de Deus, de pecador, de perdido, destinado à morte eterna, a filho.
amigo de Deus, amigo do Criador. Isso é vida, isso é justiça, isso é paz, isso é alegria verdadeira. Aí não importa o que aconteça aqui fora, porque aqui dentro a justiça produz paz e produz alegria. Amém? Vamos orar juntos dizendo assim: Senhor, obrigado por esta mesa, a mesa do teu reino, a mesa da tua justiça. Eu me aproprio e me alimento do pão da justiça e do cálice da justiça, e que a tua paz determine a condição do meu coração e da minha casa e da minha nação, produzindo a alegria perfeita que só pode vir do teu Espírito. Em Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos participar dessa mesa. Teu coração cheio de alegria, consciente da justiça, se apropriando e desfrutando da paz. Coma e beba. Os presbíteros vão estar posicionados. Você pode vir saindo do teu bloco de cadeiras pela direita e voltando pela esquerda. Se sirva e depois você volta ao seu lugar e aguarde, por gentileza, até que todos possamos comer e beber juntos. A mesa do Pai está posta. Os filhos são bem-vindos. Vamos nos alimentar. Mestre dos montes e mar, à frente estás para me guiar. Dono das estações, tens minha vida na palma das mãos. Senhor, Tu és o meu pastor. Entrego-te meus planos, tudo que sonhei. Rendido eu estou, em Ti confiarei. Amado eu estou em Ti. Tu és meu Deus e o meu Criador. Tu és sábio e és fiel. Tua bondade se estende aos céus. Senhor, Tu és o meu pastor. Entrego-te meus planos, tudo que sonhei. Rendido eu estou, em Ti confiarei. Senhor, Tu és o meu pastor. Entrego-te meus planos, tudo que sonhei. Rendido eu estou, em Ti confiarei. Constante é o seu amor, confiante sem temor. Alicerçado estou, pra sempre eu peço que me guie. As águas
águas tranquilas, mesmo pelos vales, com sabedoria, guia-me, constante ao seu amor, confiante sem temor, alicerçado estou, pra sempre eu peço que me guie, as águas tranquilas, mesmo pelos vales, com sabedoria, guia-me. Que bela canção essa. Faz lembrar que o Senhor é o pastor da gente e cuida de nós, não é verdade? Na tocada assim fica tão bonito. Vocês são bênção, viu? Louvado seja Deus. A mesa da justiça, que pacificou nossa relação com Deus e encheu o nosso coração de alegria no Espírito. É um prazer de servir. Você é meu irmão. Com alegria nós vamos comer e beber dessa mesa. E agradeça a Deus, ore, enquanto você come, enquanto você bebe, agradeça a Deus pela justiça que pacificou nossa relação com Ele e que pode pacificar nossa nação, que pode pacificar as nossas famílias, produzindo a paz necessária, transbordando em uma alegria irresistível e transbordante. Vamos comer e beber. A Ti toda a honra, Senhor, a Ti toda a glória. A Ti o todo nosso louvor e a nossa gratidão nesta manhã. Por esta mesa, pelo que ela nos ensina e nos fala. Que o Teu Espírito Santo continue atuando neste lugar e enchendo o nosso coração com a Sua presença.
nós nos entregamos a Ti, para que a Tua justiça se cumpra, permaneça sobre nós, e para também sermos agentes da Tua justiça e contribuir para a paz que o Teu reino quer trazer ao coração do ser humano, e contribuir para que a alegria do Teu Espírito Santo seja uma realidade em nós e através de nós. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos nos assentar. Bom dia a todos. É muito bom estarmos aqui louvando a Deus, participar da ceia. E queria dar alguns recados importantes para os irmãos. Durante esse mês nós teremos dois cultos diferentes, duas celebrações especiais. Uma delas é no dia 28 desse mês, onde nós teremos a recepção de novos membros aqui na igreja. A gente tem percebido, todo ano a gente tem esse momento, e a gente tem percebido um número grande de pessoas que estão aqui, que vêm participando, que estão caminhando com a gente há algum tempo, mas ainda não deram aquele passo para oficializar a relação, né? Nós estamos juntos já há algum tempo. Então, no último domingo desse mês, no dia 28, nós teremos o nosso culto para receber novos membros. Você que compreendeu quem é Jesus nessa caminhada, né, e quer ser batizado, entende a importância, entende a necessidade, teremos o batismo. Você que está vindo de alguma outra comunidade, que não era aqui da igreja, mas tem participado conosco e gostaria de dar mais esse passo também, né? Você que talvez fosse membro aqui da igreja por algum tempo, esteve fora e hoje está de novo conosco. Então, nesse dia 28, nós teremos uma celebração que será uma grande festa, para que a gente possa receber vocês oficialmente como parte dessa família. Então, se você está nessa situação, ou se você tem alguém no teu grupo pequeno, né, pode procurar um dos pastores da igreja para que a gente se organize para isso, tá bom? Nos procure até domingo que vem para que a gente vai marcar uma reunião para conversar, para explicar como vai ser. Então, até o próximo domingo vocês podem nos procurar. Gostaria de convidar nesse momento a Eliane para estar aqui à frente. Essa semana nós recebemos uma visita aqui, que foi uma surpresa, algo que nós não estávamos esperando, mas eu creio que foi algo de Deus para confirmar, né, aquilo que a gente tem feito. Eu gostaria que a Eliane compartilhasse rapidamente. Fique aqui comigo. Bom dia, irmãos. É assim com bastante alegria que eu quero dar esse testemunho, né, para compartilhar com a igreja. Até orando hoje de manhã, falei que isso sirva de motivação para todos nós, né, para o trabalho que tem sido realizado aqui na escola. É uma escola da igreja, né? Toda a honra, toda a glória seja para Ele, de todo o trabalho que é feito aqui. E eu me emociono muito quando eu falo sobre isso, porque nós temos a liberdade, né, de trabalharmos por princípios bíblicos numa escola pública, né? Nós temos essa liberdade. E nós temos feito isso. Isso é um milagre, né? Essa conquista já que a igreja teve, né? A escola existe desde 96 e em 2010 a liderança da igreja também, né, tomou a decisão de ampliar esse trabalho, né? Até então a gente atendíamos só educação infantil. Em 2010 a gente começou a atender os alunos maiores, né? E em 2015 foi a primeira avaliação do IDEB da nossa escola, foi a primeira vez. E eu confesso que eu fiquei assim bem preocupada, né, porque eu tinha certeza da questão de trabalhar valores com as crianças, de princípios, mas a parte acadêmica eu ficava assim um pouco insegura. Será que nós realmente estamos realizando um bom trabalho nessa área? E para a glória de Deus, sim, né, a nossa nota do IDEB da avaliação de 2015 foi 6,5, uma das notas melhores do município, né? E agora, em 2017, novamente teve essa avaliação e nós conseguimos manter essa nota, né? Não teve um avanço, mas não teve retrocesso. Isso é muito bom, né? Quem está na área de educação, né, tem uma noção. Foi muito boa, estamos entre as notas, né, das melhores escolas. E eu louvo a Deus por isso, né? É uma escola pequena,
também é uma das escolas que mais tem alunos de inclusão no município. Inclusive, esse ano está tendo um trabalho da Federal, e a nossa escola foi escolhida para os estagiários virem aqui, trabalharem nas salas junto conosco, porque nós temos muitos alunos inclusos, né? Uma faixa assim, entre os que já têm laudo e os que estão em investigação, quase 15 alunos. Para uma escola de 255 alunos é um número grande, né? Porque é uma escola que acolhe, é uma escola que acredita na inclusão. Lutamos por isso, não é fácil, né? Mas a gente luta por isso, porque a gente crê, né? Se nós somos uma escola cristã, todos têm direitos iguais, né? Tanto os alunos que têm alguma dificuldade e os outros que não. E essa semana, assim, também confesso que quando que a gente permaneceu com a nota e não avançamos nada, eu fiquei assim, aborrecida. Mas, assim, Deus nos presenteou essa semana com uma visita da escola Constantino Maroc, aqui a escola estadual, que essa escola ficou, né, das escolas estaduais de Campo Largo, em 2º lugar do IDEB. E eles vieram reconhecer que os alunos que foram avaliados ali são alunos que saíram aqui da Diva Henke. Então, eles vieram compartilhar conosco, entenderam que é resultado do trabalho que começou aqui, na base, né, da educação infantil e do fundamental. E foi muito importante para nós. E também eles compartilharam que eles fizeram uma premiação para os alunos, agora do 2º trimestre, e dos 5 alunos que receberam o certificado dos melhores alunos, 4 eram aqui da Diva Henke. E essa é uma avaliação que eles fazem ali, não só de notas, de avaliações, né, mas de comportamento, de respeito, de não ter falta na escola, responsabilidade. Isso prova, né, que o trabalho está surgindo efeito. Então, toda essa fala mesmo é para agradecer a Deus, para reconhecer, né, e glorificar Ele. Obrigada. Obrigado. Sim, isso nos motiva a continuar, né? A avançar e para frente. A gente tem sonhado, né, Eliane? Temos dado os passos e contamos com o apoio e o coração de todos os irmãos. Roberto está aqui na frente comigo, já vou chamar as outras crianças. Podem vir aqui, as crianças de 2 a 12 anos. Enquanto eles vêm aqui na frente, no domingo, dia 21, nós teremos uma grande celebração. Como a gente já tem falado há algum tempo, a nossa igreja é uma igreja que não se baseia em eventos, né? Mas nós temos 3 domingos no ano que a gente já separa no início, no calendário, que vão ser domingos especiais, que são a Páscoa, o Natal e a celebração das crianças. Então, no dia 21 de outubro, nós teremos a nossa celebração das crianças, né? O tema será o versículo de Atos, onde diz que é melhor dar do que receber. Então, as crianças já vão começar a ser preparadas nas salas de aula, a gente vai ter toda uma preparação, né? A gente vai passar mais informações na sequência, mas esse vai ser um dia muito especial, onde nós teremos uma celebração voltada para Deus, né? Mas através de uma maneira que nossas crianças estejam aqui conosco. E você pode convidar, viu, pessoal? Para o domingo, dia 21, vocês podem convidar amigos da escola, podem convidar primo, vizinho para vir aqui, que a gente vai ter um tempo muito especial. Na sequência, a gente vai mandar um informativo para os pais, explicando direitinho como que vai funcionar, mas a gente vai incentivar a generosidade. Vai ser uma celebração voltada para fora, com os nossos pequenos já entendendo essa necessidade de não só receber, mas também de compartilhar aquilo que Deus tem feito por eles. Então, no domingo, dia 21, nossa celebração especial das crianças, contamos com o apoio dos irmãos, que vocês venham com o coração preparado, vocês que têm filhos, não faltem esse dia, já coloca lá na agenda, e quem tiver a oportunidade de convidar mais crianças para estar aqui conosco, também pode convidar, tá bom? Legal? Lembram que dia que vai ser a celebração das crianças? 21, aí, fechou. Você é tão esperto, parece paranista, até torce para o Paraná, não? Ai, sabia. Vamos orar, pessoal. Deus, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelas músicas, pelo louvor, Pai, por participarmos da ceia. Muito obrigado também por esse testemunho que acabamos de ouvir da Eliane, Pai, falando da educação, daquilo que o Senhor tem feito através da nossa igreja, Pai. Nós te louvamos, porque sabemos que o Senhor é dono de tudo e que esses projetos são todos teus, ó Pai. Nós, nesse momento, pedimos que o Senhor abençoe a vida dos professores que estarão lá, também a vida das crianças e a vida do pastor Celso, que vai compartilhar a palavra conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Andando.
Meus irmãos, a gente vem fazendo as nossas reflexões a respeito das parábolas de Jesus, tentando aplicar à nossa vida os ensinamentos que saíram da boca do nosso mestre, tentando entender e tentando trazer para perto de nós, para a nossa cultura, para o nosso dia a dia, para que possamos praticar, porque de nada adianta estudarmos a Bíblia, as Escrituras, sem aplicarmos a nossa vida. Não tem sentido algum. E eu estava me preparando para retomar e retomar hoje. Faltam 3 parábolas para a gente encerrar. 2 ali de Mateus 25, que falam da final dos tempos, fala das 10 virgens, que eu estava preparando para esse domingo, que cheguei a esboçar as ideias e tudo. Mas o meu coração, esse momento que a gente vive no nosso país, tem incomodado muito meu coração. E Deus me incomodou muito. Confesso para vocês que essa semana foi meio turbulenta, pensando em tudo isso que está acontecendo. Eu uso bastante, alguns aqui sabem disso, que eu uso bastante as redes sociais e estou ali vendo e fazendo também coisas, causando também um pouquinho às vezes. Mas o que veio incômodo, que eu preciso compartilhar com vocês e conversar com a igreja a respeito do que realmente deve mover a esperança e as perspectivas do povo de Deus. Não vou questionar aqui o voto de nenhum dos senhores e das senhoras, de forma alguma. Não vou falar mal de candidato, nem vou falar bem de candidato. Não vou levantar bandeira. E é um perigo hoje em dia, estou tentando fazer essa introdução aqui, porque é um perigo hoje em dia, porque tem certas coisas, se você fala, não, eu entendo que o pobre precisa ser ajudado, porque ele está passando necessidade. Você é de esquerda. Ah, eu entendo que coisa... Você é de direita. Sabe, são julgamentos tão assim, sem fundamentação. Virou uma coisa tão complicada isso que nós estamos vivendo. E a gente, como povo de Deus, como servos do Deus Altíssimo, como discípulos de Jesus Cristo, como seguidores de Jesus, como cristãos, como pequenos cristos, nós temos uma base ou algo, ou uma argumentação que deve conduzir a nossa vida, que independe das ideologias de direita e de esquerda. E a pergunta que eu começo fazendo nesse tempo de reflexão, gostaria que você prestasse muita atenção, é: onde está a tua esperança? Onde está fundamentada a sua esperança? Onde? Onde a tua esperança em relação à tua vida pessoal, em relação à tua família, em relação aos seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, onde essa esperança está alicerçada? Ela está vulnerável diante das coisas que você vê, não concorda, não gosta e te consomem. A tua esperança está nas mãos de pessoas como você, que seres humanos, que são passíveis de falhas, de cometer erros. Onde está estruturada a tua esperança? Vamos relembrar aqui um pouquinho da história do nosso Brasil, que nós estamos falando num contexto. Eu não vou falar da questão política propriamente dita, não é esse meu tema, mas o meu propósito é falar sobre onde está realmente a nossa vida alicerçada e a esperança e o que nos conduz. Mas eu vou partir dessa questão política porque tem a ver com o contexto, tentando fazer que nem Jesus fazia, ele contextualizava a mensagem dele. A sociedade brasileira já colocou a sua esperança em várias pessoas, em vários momentos, e se frustrou profundamente. Você concorda comigo? Senhor, vou citar nome aqui para citar o exemplo. O senhor Fernando Collor de Mello, quando ele desponta como um candidato, o Brasil colocou a esperança nos colos de Fernando Collor. Quase que rimou, né? Colo de Fernando Collor. Colocou.
A mobilização era tão grande, um candidato, a princípio, no entendimento daquela época de direita, com posições firmes, vai caçar Marajá, vai acabar com a corrupção, ele vai pôr ordem na casa, pujante, com um discurso forte, que cativava as pessoas, e levou um monte de gente. Em determinado momento, aqui mesmo em Curitiba, uma comunidade, uma igreja, uma denominação grande, e uma igreja grande dentro dessa denominação fez um encontro. Eu estava aqui nessa época e acompanhei esse processo. Estava aqui não? Não, né? Acompanhei de longe. A igreja fez um acampamento enorme, grande, simulou um ataque terrorista, gente, simulou. Quem estava envolvido e sabia, o pessoal da música que estava tocando, sabe aquele negocinho de cinema que quando dá o tiro, lá estoura um negocinho para sair sangue, parecer que tem sangue? Sabe aquele negocinho? Já viu no cinema? Né? Eles fizeram até isso. Simulou esse ataque, entrou um grupo de terroristas com aquelas máscaras atirando, pessoas no palco caindo. Gente, com milhares, 2.000, 3.000 pessoas nesse encontro, as pessoas ali caindo, no final das contas, aí o pessoal levantou e falou, pessoal, isso aqui não é... Quem tinha tido infarto já tinha tido naquele momento. Mas a questão, aí o líder chegou e falou assim, pessoal, é isso que vai acontecer se você votar no outro lado. No outro lado, na oposição. Vocês têm que votar no Fernando Collor. E aquela turma fechou com o Fernando Collor. Não passou muito tempo, Fernando Collor de Mello foi caçado pela podridão que havia se metido. Aí o brasileiro, a gente fala que o brasileiro tem memória curta, mas o mundo tem memória curta, mas acho que a gente tem um pouquinho mais memória curta, que a coisa é pior ainda. De repente, a esperança da sociedade brasileira foi colocada num operário, um homem do povo, que sabe o que é chão, que é poeira, que é levar marmita para o trabalho, esse entende a gente, esse vai mudar o Brasil. E o Brasil colocou a confiança e depositou a confiança nesse senhor. E depois de 16 anos, o Brasil se tornou esse lixo que a gente está vendo. Você percebe? Onde nós pecamos? Com Fernando Collor, lutou-se para que determinada ideologia não assumisse o poder. Porque ele era correto. Ele não foi correto. A ideologia resistida naquele momento, depois assumiu o poder. E o estrago aconteceu. Onde eu quero chegar com isso? A palavra de Deus tem que ser lida, estudada e praticada. E ela diz através do profeta Jeremias que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Maldito é o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Onde está a nossa esperança? Não existiu, gente, e não existirá um homem que seja, uma mulher que seja, um jovem ou uma pessoa mais madura que seja a solução para o Brasil ou para o mundo. Eu não tenho medo de dizer a vocês que a única solução para o mundo, para o Brasil, é Deus. É Jesus Cristo, é só. Porque se a nossa esperança estiver em homens, ela está no lugar errado. Ela está no lugar errado. A solução para o Brasil, que está um caos, nós concordamos nisso, é Jesus Cristo e os valores do seu reino sendo implementados nesse país. O cristão crê nisso.
No que o cristão crê? Eu falei aqui há 15 dias atrás que a proposta não é cristianizar o Brasil, no sentido de impor uma religião sobre o Brasil, porque nós temos, como igreja, assumido que nós não vivemos religião, o que nós praticamos é um relacionamento com Deus. Então não estou falando de cristianizar o Brasil no sentido de impor religião, eu estou falando que os valores do reino de Deus é que são os valores que produzem justiça de verdade, paz de verdade e alegria de verdade. Só esses valores. Não adianta buscar, porque nós não somos capazes como seres humanos de produzir justiça. Nós não somos capazes de produzir paz. Até a paz que é negociada no mundo todo, Oriente Médio e... tudo isso aí é só interesse político. A paz acontece quando eu ganho alguma coisa com isso. Isso não é paz. Porque a guerra continua no coração das pessoas. E somente o reino de Deus e o Senhor Jesus Cristo. Ou a gente crê nisso, ou a gente não é crente, meu Deus. Nos entendem? Ou a gente crê nisso, ou a gente não é crente. O Estado é laico. Sim, não vamos impor religião. Mas os valores do reino, nós sabemos que eles produzem justiça e paz. Então nós precisamos acreditar que é através de Jesus, que não é todo mundo virando crente, todo mundo frequentando a igreja, que o mundo vai melhorar. Não. Senão, com o tamanho da bancada evangélica que a gente tem lá no Congresso, lá seria o céu. Senão o Brasil seria o céu. Mais de 45 milhões de evangélicos, não de cristãos. Aí o cristão você estende isso e multiplica isso. Você entende? E o Brasil está essa que a gente está vendo. Você percebe? Não faz diferença alguma, porque tem muita igreja e não tem reino. Tem muito crente e não tem reino. E se não tem reino, não tem justiça. Se não tem reino, não tem paz. Se não tem reino, não tem alegria. Precisamos ter essa consciência antes de dar os próximos passos. Conscientes disso, devemos orar. Você concorda comigo? Só que a oração se tornou uma coisa tão fuleira para nós. Tenta marcar uma reunião de oração aqui na igreja para você ver. O Silvio está esperneando desde o começo desse ano para tentar, através do ministério de música, a gente fazer uma sequência de reunião todo sábado. Tem sido um sucesso, Silvio? Nós somos só 37 pessoas no ministério. Nem nós. Estou falando por mim, estou me incluindo nisso também, tá? Não estou apontando dedo para ninguém, nem nós, que somos do ministério, não engajamos nisso. Aí a gente pensa na igreja, vamos orar como igreja. A gente ouve isso bastante. Pastor, tem que fazer reunião de oração, vamos orar. Mas a gente não vem. A gente só quer saber que tem oração lá, que alguém vai orar e quando quiser eu vou lá. Mas o fato é que nós precisamos ter consciência disso que nós falamos, de que realmente é só Deus que pode intervir numa nação e mudar o rumo da nação. Nós precisamos orar. Retomar, entender que a oração é algo importante e que a oração que você faz lá no seu quarto, ela faz diferença na nação, sim. Porque senão a gente larga a mão disso. Não faz sentido a gente ficar aqui nesse lugar cantando coisas bonitas para Deus, se a gente não acredita que a oração pode mudar situações. Você entende? Está entendendo isso, irmãos? Isso aqui não é bronca. Isso aqui é minha indignação comigo mesmo, tá? Comigo mesmo. E depois de orar, a gente precisa votar. Se a gente quer que as coisas aconteçam nesse país, a gente tem que votar. 15 dias atrás nós falamos sobre isso. Deus nos deu autoridade para escolhermos os nossos governantes, os nossos legisladores. Ele nos deu autoridade para fazermos isso. E nós precisamos exercer isso. Nós não podemos nos esquivar disso, fugir dessa responsabilidade. Só que nós precisamos votar com critério. Só que votar com critério necessariamente não é votar em crente, tá, gente? Vamos votar com critério. Vamos votar nos irmãos. Irmão vota irmão. Mentira, coisa ruim isso aí. Porque às vezes tem tanto irmão incompetente.
ou com motivação errada, pleiteando, e esse irmão ele não tem que entrar. E nós somos responsáveis em não deixá-lo entrar. Se ele não ouvir o teu conselho dizendo, irmão, você não tem nada a ver com isso. Se ele não ouvir o teu conselho, não vote. Ponto. Com a esperança firmada em Deus, nós devemos orar e devemos votar, tendo como critério, vocês lembram que eu falei aqui 15 dias atrás? Qual o critério para que nós possamos votar? Que deve funcionar como uma peneira na escolha dos nossos candidatos, na escolha de partido, tudo isso. A lei moral de Deus. Lembra que nós falamos sobre isso aqui? Deus nos dá autoridade para construirmos as leis civis que governam nossos municípios, nossos estados, nosso país e o mundo. Então, temos homens e mulheres capacitados que vão se reunir, vão elaborar leis. Deus nos deu autoridade para isso e liberdade para fazer isso. Mas Deus não negocia a sua lei moral. Quem tem autoridade para construir uma lei moral e sustentá-la é só Deus. O ser humano não tem condições de fazer isso. Só Deus é capaz. Então, para que nós possamos gerar leis civis que possam produzir justiça, e que possam produzir paz, e que possam produzir alegria, nós precisamos construir essas leis baseado nos valores de Deus e do seu reino, não de religião, gente. Você está entendendo isso? Você consegue fazer separação? Está fazendo separação? Eu não estou falando de igreja presbiteriana, de assembleia, não estou falando nada disso. Estou falando de valores do reino de Deus. E eu quero relembrar alguns aqui. Eu mencionei alguns aqui no domingo que vem, está me dando calor. Só um pouquinho. Eu quero relembrar aqui, por exemplo, Deus é pela vida. Você concorda com isso? Essa é uma premissa a respeito do seu Deus imutável. Porque Ele é o gerador e o doador da vida. Amém, igreja? Amém. Isso significa que tudo que conspira contra a vida é anticristo. Concorda comigo ou não? Tem lógica essa afirmação que eu fiz agora? E é com esse critério que eu devo refletir sobre o aborto, por exemplo. Você concorda comigo? Se Deus é pela vida, e se a lei moral de Deus está acima de qualquer lei civil para mim, é baseado nisso que eu tomo decisões a respeito, por exemplo, do aborto. É baseado nisso, nessa lei moral de Deus, que eu tomo decisões e faço escolhas a respeito de pena de morte. É baseado nessa lei de Deus que eu tomo posturas em relação àquela premissa: bandido bom é bandido morto. Eu não decido isso. A minha moral é incapaz de decidir isso. A lei moral de Deus é que é capaz de decidir isso. Você entende? Eu tenho uma amiga, Janus, que Deus chamou ela para ser missionária na antiga Birmânia. O país até mudou de nome já, não entrei muito em detalhes. Ela foi, atendeu o chamado de Deus, se preparou, estudou teologia junto com a gente. Não vou citar o nome dela, mas estudou com a gente. E foi, no tempo próprio, fez uma série de coisas, se vinculou a uma missão lá na Inglaterra e foi enviada. No primeiro dia dela na Birmânia, ela foi estuprada por mais de um homem e ficou grávida. Ela voltou para Londres, para a missão, e conversou com o pessoal. Imagine que emocionalmente a missão pegou e falou para ela assim: tira. Havia lei para amparar isso sem problema. Tira. Ela não tirou. Ela amou o filho. Tinha um estupro. Ela amou o filho. E cuidou dessa criança. É filho. E segundo ela mesma, ela olha para a criança, para o moço, agora já é moça. Ela não vê um estupro. Ela vê um filho.
julgue você. Não estou dizendo aqui o que ela tomou esse posicionamento. Mas de alguma forma, a lei moral de Deus tem que estar acima para nós. Lembra do ladrão da cruz? Último momento. 47, segundo tempo. Tipo gol do coxa. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A lei moral de Deus diz que Deus é pela justiça. E a justiça de Deus promove igualdade. Ninguém é melhor do que ninguém. A justiça de Deus diz isso. Isso faz parte do reino de Deus. E falando de justiça e de igualdade, aí você encontra na Bíblia o tempo todo a não opressão e o cuidado com o pobre, com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, não é assim? O peregrino. Não é isso que a Bíblia diz? A tua Bíblia fala isso também? O tempo todo. Ou seja, tudo aquilo que oprime o pobre, que oprime o órfão, que oprime a viúva, que oprime o estrangeiro, é anti-reino. E eu não posso concordar. Se eu sou cristão, se eu sou discípulo de Jesus Cristo, eu não posso concordar com isso. E sendo assim, eu não posso concordar com a corrupção que assola o meu país. Porque por causa disso, eu estava ouvindo uma irmãzinha nossa aqui da igreja. Ela está num processo de tratamento de câncer. Aí, se ela for fazer pelo Sistema Único de Saúde, não criticando o Sistema Único de Saúde, os médicos que estão ali são heróis para mim, o pessoal que trabalha ali é herói, eu louvo a Deus por causa dessa turma, mas a corrupção esvaziou de recursos de tal forma que se ela for esperar o SUS liberar a consulta dela, vai morrer antes. Então ela vai ter que pagar do bolso. Sem ter condição. Ou seja, a corrupção mata, ela é anti-reino, ela afronta a justiça de Deus, então eu não posso aceitar isso. Então as minhas escolhas, as minhas decisões, os meus votos, os meus posicionamentos, eles precisam estar alinhados com os valores do reino de Deus. Outra coisa, Deus é criador, amém? Criador do ser humano. E não importa se você olha para a narrativa de Gênesis como sendo literal, ou se é para você algo figurativo, simplesmente só a criação da humanidade, não importa a interpretação que você dá ali, não importa. O fato é que Deus criou homem e mulher. E isso é valor do reino de Deus. Não é argumento, note bem aqui, não é argumento para massacrar homossexual, para destruir homossexual, para linchar homossexual, para bater homossexual, para rejeitar, para agir com preconceito com homossexual. Não é isso. Quando diz ali que criou uma mulher, isso é um valor do reino. Porque, na verdade, é premissa do reino de Deus também, valor do reino de Deus, o amor. E na mesma lista da Bíblia que está homossexual ali, como a prática homossexual, como algo que Deus condena, está a mentira, está a avareza, está a inveja, está um monte de coisinha que a gente não dá bola. Mas o homossexual tem para o inferno, vamos matar esse ser. Percebe? Não é disso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que nós precisamos, esse princípio do reino de Deus, ele deve nos levar a tomar posicionamento em relação a esse doutrinamento, dessa ideologia de gênero que tem consumido as nossas escolas, que tem colocado nas mãos das nossas crianças a responsabilidade para decidir, independente da questão biológica, se eles são homem ou são mulher. Cara, isso é do inferno. Entendeu? Porque afronta aquilo que o Criador diz. Em relação à homossexualidade, a gente tem que agir de uma forma diferente quando você olha para a pessoa, porque a gente não sabe, você que é hétero, você não sabe o que é estar na pele de um homossexual, a dor que é. Em Londrina, quando eu fui pastor lá, trabalhei num ministério, que existe até hoje lá, a gente caminhou com muitos rapazes e muitas moças que sofriam. Eu vi gente sentar na minha frente e chorar, um choro de dor que saía da alma. Eu não consigo lidar com isso, mas eu não quero, mas eu não consigo.
a gente não pode julgar. Mas o que eu estou dizendo aqui é que nós não podemos colocar nas mãos das nossas crianças a responsabilidade de tomar decisões a respeito disso. Acho que muitos aqui gostam do Mário Sérgio Cortella, eu gosto muito de ouvir, ele fala, é muito claro na fala dele, um educador por excelência. Ele estava falando uma vez, questionando o seguinte, aquilo que a gente às vezes dá para os nossos filhos quando são pequenos, de decidir que lugar senta na mesa. Ele fala que não deve ser assim. A criança não tem maturidade ainda para tomar decisões, eles são pequenos. O que você vai querer comer? Ah, filhinho. Aí depois, quando fica aquela coisa entojadinha, depois que cresce, aí a gente fica brabo, nervoso, onde foi? Mas a gente que criou o monstrinho. Desculpa, o monstrinho não. A benção. Né? Eles são uma benção. A gente que criou, porque a gente confiou a eles a autoridade para tomar decisões sobre coisas que eles não têm maturidade para fazer. E quanto mais escolher se vai ser homem, se vai ser mulher, independente da questão física, biológica. Você entendeu? Gente, eu citei aqui alguns, eu poderia passar aqui a tarde toda citando um monte de valores do reino de Deus que devem funcionar como o quê? Como critério para um direcionamento do nosso voto. Critério na escolha do seu candidato. E além disso, a questão da competência também. Da competência, porque o texto lá que eu citei no domingo retrasado aqui, de Moisés escolhendo, ele fala assim, encontre entre vocês homens cheios de sabedoria. Ou seja, pessoas que saibam fazer o que estão se propondo a fazer. Governar. Só que tem uma questão, gente. Ainda assim, com todos esses critérios, nós não vamos achar ninguém perfeito. Nós não vamos. Mas nós vamos achar alguns que estão alinhados com aquilo que você crê e que você pode se posicionar e de repente cobrar e ir atrás e tentar fazer a tua parte. Talvez não consiga muito êxito, mas tentar fazer a tua parte. E mesmo escolhendo com critério, a esperança para a nossa nação não está nesses homens e mulheres que escolhemos com critério, mas estará sempre em quem, gente? Em Deus. Em Deus. Eu já estou quase acabando aqui. Mas tem algo que eu quero colocar aqui também, que é importante. O que vai cuidar e preservar nossas famílias? Eu falei para vocês aqui, eu tô sem pressa, tá, filho? Mas eu estou doido para ser vô. Os meus amigos da minha idade, tudo são vô. E eu vejo que é uma coisa muito boa. Eles curtem, então não. Fica, tampa aí, não se apresse, por favor. Mas ao mesmo tempo, eu compartilho do mesmo temor que todos vocês aqui têm. O que vai ser lá na frente? Nesse mundo tão complexo, o que vai ser lá na frente? Mas eu queria chamar a igreja aqui, a minha amada igreja. Eu amo vocês de paixão, tenho vocês no meu coração, nas minhas orações. Eu amo essa igreja, é aqui que me sinto pleno, completo aqui, junto com essa igreja. Mas eu quero dizer para vocês com todo o amor que o que vai cuidar, preservar as nossas famílias não são os nossos governantes. Eu não estou negando aqui a influência e até o controle que pode existir, principalmente através da educação. Que a gente vê isso, a gente, né, Eliane estava mostrando materiais que chegam para serem consultados, por exemplo, da disciplina de ciências, de como que os caras, de forma muito sutil, vão implantando umas coisas meio complicadas que ferem aquilo que a gente acredita. Mas eu não estou negando isso. Mas eu estou dizendo que existe algo que vem antes. O que vai transformar e preservar a nossa família é a prática do Evangelho, é a aplicação da palavra de Deus na nossa casa. E isso não significa que não vai dar problema. Que não pode alguma coisa fugir do controle, porque pode fugir, onde tem ser humano foge. Mas é isso. Começa conosco, discípulos de Jesus Cristo. Porque aí fica a pergunta no ar, por quê? De que te adianta buscar candidato que defenda os valores da família, se eu não pratico os valores da família na minha casa? Você entendeu? Quem foi chamado para ser luz do mundo e sal da terra? O meu candidato? Ou você? Como servo, como serva do Senhor Jesus Cristo.
Quem que vai transformar alguma coisa através da influência? Eles ou eu? Ou você? Quem tem essa missão? Como que eu vou procurar um candidato que defenda os direitos da mulher, se em casa eu sou um grosso, um ogro, trato a minha mulher que nem um lixo? Você entendeu? Não há respeito. E vice-versa. Como que eu vou ficar discutindo coisas se dentro da minha casa predomina o machismo e o feminismo? Aprendi agora, né? Não feminismo, mas femismo. Aprendi. Porque qualquer um dos dois aí afronta os valores do reino. Porque o valor do reino é de igualdade, não de supremacia, entendeu? Nem de nenhum gênero. Não existe isso. Como que eu quero preservar essa questão da sexualidade do meu filho e ficar bravo com a ideologia de gênero, e tem que ficar mesmo, que tem zoado a nossa escola? Desculpa, a gente vai ficando à vontade, vai falando tudo, o vocabulário vai mudando também, mas tem acabado com a educação. Como? Se eu permito que meus filhos sejam sensualizados o tempo todo à frente da televisão, eu deixo o lixo entrar lá no ouvidinho deles, e eu mesmo vou lá, visto a minha filhinha, o meu filhinho de jeitinho sensual, e começo a fazer um monte de coisa. Você entende onde eu quero chegar? Como que eu vou lutar contra aquilo se eu não pratico isso, que é o básico? Como que eu posso exigir que os governantes do meu país se alinhem com os valores do reino de Deus, se a minha casa não está alinhada? Se eu consinto infidelidade dentro da minha casa, se eu consinto a proliferação da pornografia dentro da minha casa, todo esse lixo lá está entrando dentro de casa, e aí não tem problema. Mas eu quero votar num candidato que seja... Faça-me o favor. Faça-me o favor. Isso é só um exemplo. Como eu quero lutar contra a corrupção, me posicionar, me aliar com candidatos que são contra a corrupção, se eu mesmo pratico em escalas menores, mas não menos corruptas e nem menos pecaminosas. Suborno alguém, suborno um guarda para levar multa, aceito propina para poder facilitar um serviço, pago propina para poder conseguir um serviço. Percebe? Aí, no micro, camufladinho, não tem problema. Mas no macro, eu luto contra a corrupção. Que isso? Nós precisamos orar. Amém? Votar segundo o critério da lei moral de Deus. Amém? Mas precisamos nos arrepender. Amém? Precisamos nos arrepender e praticar os valores do reino pelos quais nós oramos e exigimos que os nossos governantes pratiquem. Amém? Eu quero lembrar um texto com vocês, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, os convertidos, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Nessa manhã nós precisamos nos arrepender, como igreja, daquilo que exigimos e não praticamos, daquilo que teorizamos e não praticamos. E aí quando você vai também para 1 Timóteo 2, de 1 a 4, antes de tudo recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos que exercem autoridade, governo, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu pedi para a Joana cantar com a gente essa canção, Renova-me. Lembra dessa canção? Vamos fazer essa canção a primeira oração.
E depois nós vamos orar. Seria a nossa oração de arrependimento. E depois nós vamos orar juntos pelo nosso país. Mas vamos começar com essa oração de arrependimento pela nossa omissão, pela nossa incoerência, pelo nosso pecado de não ser sal e luz, e permitir que as coisas caminhem do jeito que caminhem, sem começar isso dentro da nossa casa. Vamos lá? Faça essa oração, feche os seus olhos e cante. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Eu vou pedir agora para vocês, aqueles que puderem, se ajoelhar. Nós vamos nos ajoelhar. De joelhos não é mais santo do que de pé, do que sentado. Jesus, Mas para dizermos para nós mesmos, nesse gesto simples, não quero de que nós nos curvamos diante do Senhor e afirmamos a dependência do Senhor. renova-me, Senhor. Aqueles que tiverem dificuldade, não tem problema, podem permanecer sentadinhos. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos orar. Aí no seu lugar, comece a orar, mesmo que você ore em voz alta e mais pessoas orem junto, não tem problema. Ore pelo teu país, ore pelas eleições, ore pelas pessoas que serão eleitas, ore para que Deus intervenha na nossa nação, com o coração arrependido diante do Senhor. Vamos orar, ore, comece a orar. Clame, clame ao Senhor, Quero ser como tu. clame ao Senhor. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu. Quero ser como tu, Senhor. Quero ser como ti. Eu quero ser um Senhor, vaso como tua igreja, em tuas mãos. nós nos dobramos diante do Senhor nessa manhã, nos curvamos diante do Senhor, reconhecendo que não há outro Deus senão o Senhor. E olhamos para nós mesmos e percebemos que temos pecado e falhado diante do Senhor, por não viver e não praticar e não encarnar e não externar os valores, os princípios do teu reino. Queremos uma nação com menos corrupção, com menos sensualidade, exploração da mulher, com menos injustiça, com menos corrupção. Mas às vezes, Senhor Deus, não alinhamos a nossa prática de vida a isso que nós desejamos e pelo que oramos. Por isso, como igreja, nós nos dobramos diante do Senhor, o corpo curvado, o joelho dobrado, é um sinal diante do Senhor de como está o nosso coração.
reconhecendo que somos pecadores, que temos falhado e pedimos perdão, Senhor. Individualmente pedimos perdão, como famílias pedimos perdão, como igreja pedimos perdão, Senhor. E nos submetemos a Ti, a Tua cura e ao Teu perdão, ao Teu limpar das nossas vidas. Mas ao mesmo tempo unimos nossos corações diante do Senhor, corações perdoados, para clamar ao Senhor pela nossa nação. Tenha misericórdia do nosso Brasil, Senhor. Conduza esse processo eleitoral que está acontecendo, Senhor. Ó Deus, e as pessoas que forem eleitas, o Senhor nos deu liberdade e autoridade para elegê-las, escolhê-las, e dá-nos a graça, Senhor Deus, de sermos fiéis àquilo que cremos nessas escolhas. Mas ao mesmo tempo, independente de quem quer que seja eleito, que o Senhor atue na vida desses homens e mulheres, que haja temor do Senhor no coração deles, que haja sensibilidade, Senhor, mesmo sem levar em consideração a questão religiosa, para perceber que há um Deus acima de todas as coisas, e que eles possam se submeter ao Senhor, eles possam se entregar ao Senhor, e ter, Senhor Deus, um coração quebrantado, Senhor. Nós oramos por cada um deles nesse vasto Brasil. Ó Deus, que o Senhor os encontre agora e ministre ao coração deles, para que possamos ter paz no nosso país, justiça no nosso país. Nós nos entregamos a Ti, entregamos o nosso arrependimento, nos apropriamos do perdão e entregamos a Ti a nossa intercessão pelo Brasil. E oramos agradecidos, porque sabemos que o Senhor nos ouve, porque oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar em pé. Que o Senhor o abençoe, aqueles que já votaram, que o seu coração fique em paz. Aqueles que ainda vão votar, que o seu coração vá em paz nesse ato. Cumpra o seu papel. Pratique a justiça do reino. Pratique a justiça do reino. Faça da tua casa um reduto da prática da justiça do reino. Isso muda o mundo. Amém? E que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre o seu coração, como a chuva que cai lá fora, regando o seu coração e fazendo dele um solo fértil para o brotar, o crescer e o frutificar da boa semente do Evangelho. Que a presença doce, graciosa, consoladora, ensinadora do Espírito Santo seja real na tua vida e te conduza. E que o amor de Deus, o Pai, que é gentilmente derramado sobre o teu coração pelo Espírito Santo, transborde, fazendo de nós a igreja do Senhor, aquela que ama o Senhor com toda a tua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, e ama o próximo como a si mesmo. Que isso se cumpra em nós e faça de nós uma igreja que pratica a justiça, para a glória e honra de Deus Pai.